Oi galera, eu sou a Menta Pimenta e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de psicologia e suas vertentes. Eu tive uma aula esses dias bastante interessante sobre psicologia social e eu gostaria de debater isso com vocês hoje. Nessa aula, o professor passou um texto pra nós, que depois eu passo pra vocês, de prisões femininas, a vida carcerária, como é que é. E os motivos, causas que levam uma pessoa a fazer tráficos, drogas e etc. E muitas coisas foram avaliadas nisso, e uma coisa que me surpreendeu bastante foi o seguinte. Um dos métodos de avaliação que os psicólogos usavam até um tempo atrás, para definir se a pessoa está bem intencionada ou não, se ela pode partir para um regime semiaberto ou não, eram de desenhos. Depois, a Teresa pedia para ela pegar uma folha, uma caneta e fazer um desenho. Podia ser uma árvore, pessoas ou até mesmo casas. E uma das coisas que me intrigou bastante é que existia uma apostila, uma cartilha, que definia qual era o padrão dessa presa pelo desenho. Se ela desenhava assim, ela era de uma forma. Se ela desenhava assim, ela era de outra. Acontece que como eu posso definir uma pessoa por um desenho? Eu não posso definir uma pessoa por um desenho. Aí é que está a grande questão. Eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas mesmo assim eu vou falar porque é uma opinião minha e eu quero falar sobre isso, eu quero dizer o que eu acho, a minha indignação. Se eu desenho de uma forma ou de outra, é o jeito que eu desenho, o jeito que eu faço as coisas. Se existe um padrão, se existe uma cartilha falando o padrão que eu tenho que fazer as coisas, é muito complicado. Imagina a festa, depois que elas descobriram o que era por essa cartilha que era definido. Elas simplesmente tentaram subornar alguém, pegar essa apostila e começaram a fazer tudo certo, e todas elas tiveram algum, sei lá, nem sei direito o que aconteceu, eu sei que isso aconteceu. E eu acho muito injusto, porque eu não posso definir os meus atos, eu não posso falar por mim, quanto mais pelo outro. Eu, na minha vida, tomo conta das minhas ações e das minhas atitudes, mas o futuro ninguém pode prever. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois, pra eu julgar isso. Uma das coisas que aconteceu também foi um caso de um psicólogo que foi sentado em sala, que esse psicólogo, ele tinha um preso e ele trabalhava na penitenciária, e ele, não sei se ele foi enganado ou não, eu sei que o preso tinha, acho que já matado umas 6 pessoas, por aí, não sei direito a história, e o psicólogo foi lá, fez um relatório, e nesse relatório ele foi e assinou o nome dele. E o preso saiu, foi para regime semiaberto, alguma coisa do tipo, e cometeu outros crimes, novos crimes. Então, eu como psicóloga, eu como estudante de psicologia, eu não posso, de forma alguma, fazer esse tipo de coisa. Nós temos hoje, e já existia há algum tempo atrás, mas hoje está um pouco mais rígido, o nosso CRP. É um caderno com regras que nós temos que seguir para que esse tipo de situação não aconteça jamais. Um caso ou outro é tudo bem, mas desse tipo de forma não pode. E também dentro da sala de aula foi discutido sobre preconceito. Seguinte, preconceito é um preconceito de alguma coisa. Eu tenho o meu, você tem o seu, certo? Sei lá, um exemplo, tá? Tô dando um exemplo, pelo amor de Deus. Não gosto de pessoas negras. Isso é pra mim, certo? É a minha opinião, é o meu preconceito. Eu sou homofóbica, não consigo imaginar um homem com um homem e uma mulher com uma mulher.
Um exemplo. Sei lá, tem diversos aí. Então, esse é o meu preconceito. Só que assim, o meu preconceito eu fico com ele. Não tento agredir o outro por causa de um preconceito meu. Aí que tá a grande questão. Esses preconceitos que existem são meras diferenças que causam muitas vezes inclusão e exclusão de grupos. Eu tenho meu preconceito, só que eu respeito os meus preconceitos e eu sei lidar com os meus preconceitos, eu sei até onde eu posso ir. O meu respeito acaba quando o seu começa. O seu começa quando o meu acaba, tá? Então, vamos tentar respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Eu tenho as minhas, você tem as suas, e assim a gente vai tentando viver. Um recado para quem está tentando entrar em psicologia, que com certeza tem muita gente. Psicologia não é fácil. É uma matéria complicadíssima de se estudar. Nós estamos lidando com a vida de outras pessoas, não com as nossas. E aí que está um grande erro. Muita gente entra na psicologia, hoje em dia, por tentar se entender. Eu entrei na psicologia para tentar ajudar outras pessoas. Assim como as pessoas, vocês que estão me vendo, e outras pessoas mais, que um dia eu vou tentar ajudar. De alguma forma. Por isso, eu tenho os meus problemas, eu tenho meus defeitos, e eu vou tentar viver com eles. Só que eu não posso deixar isso interferir na minha vida. Eu não vou chegar pro professor e falar, olha, professor, tá acontecendo isso, o que eu faço? O professor, ele é seu professor, ele não é seu psicólogo dentro de sala de aula. Então, se você está pensando em cursar psicologia, curse pelos caminhos certos, pelos motivos certos. Não por tentar se entender, e sim por tentar ajudar os outros. Tentar fazer a vida dos outros um pouco mais fácil. E se nós temos algum problema que nós tentamos resolver, procuramos os nossos psicólogos. Para isso existe terapia, para isso que existe psicólogo. Quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu o meu outro vídeo. Muito obrigada pela consideração. E quem quiser me adicionar, vamos lá. Orkut, Menta Pimenta, com 2 T's no Menta e 2 T's no Pimenta. E MSN, Menta com 2 T's, _ Pimenta com 2 T's também, @hotmail.com. Valeu, galera, até o próximo.